Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aqui então hoje para dar um pouco de continuidade no assunto que eu comecei semana passada, que eu contei para vocês no meu primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você quiser compartilhar com algum amigo, algum familiar, sinta-se bem à vontade, que eu tenho certeza que vai ajudar ele também. Então eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre religião. Por quê? No meu Insta, quem me segue lá sabe que tá escrito na minha biografia que não é por religião, é por Jesus. E eu queria explicar um pouco disso para vocês, eu queria trazer um pouco de entendimento para vocês, se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, e eu gostaria também de conversar isso com vocês, que é algo que me incomoda muito, que é religiosidade. Na verdade, algo que eu tinha um pouco de repulso, um pouco de afastamento também da igreja, era por conta de achar que todas as igrejas eram religiosas, que se achavam superiores e pelas suas boas obras elas se achavam melhores do que outras pessoas, pelas atitudes elas estavam se achando melhores ou superiores às outras pessoas. E isso foi algo que mudou o meu pensamento. E isso foi algo que mudou a partir do momento que eu conheci Jesus. Porque Jesus ele foi totalmente antirreligioso. Quando ele veio, ele quebrou totalmente com os estereótipos religiosos que tinham da época, e muitos ainda têm até hoje, infelizmente. Mas ele quebrou totalmente com a religiosidade. Por quê? Porque os religiosos da época, eles diziam que eles eram os melhores, eles se achavam os melhores, os superiores, os que tinham conhecimento e entendimento, e que por isso eles eram melhores do que qualquer outra pessoa. Então eu queria dizer para vocês que a partir do momento que tu conhece Jesus, tu começa a entender que não é simplesmente tu seguir regras, muitas vezes que tu nem entende por que tu tá fazendo aquilo ou seguindo aquilo, maneiras de pensar, de agir, mas que tu pega Jesus como teu maior exemplo. Jesus ele foi o nosso maior exemplo com as atitudes dele, com as palavras dele, ele nos deu o maior exemplo, ele tem que ser o nosso maior exemplo. Então a partir do momento que a gente tem um encontro com ele, que a gente conhece ele, a gente passa a entender que ele é o nosso maior exemplo e que não são regras ou estratégias que vão nos fazer melhor, que foram criadas por homens, que a gente simplesmente tem que seguir. E pensando um pouco nisso, a religião ela olha para o exterior, por aquilo que a pessoa muitas vezes apresenta, condição financeira, status, aparência. A religião ela olha totalmente para o exterior, por aquilo que as pessoas podem nos oferecer ou aquilo que elas têm, e não para o coração. E algo que me incomoda muito sobre religião, sobre religiosidade, é o entendimento de que tu se acha superior aos outros por aquilo que tu faz, por aquilo que tu tem. Porque é totalmente o contrário do que Jesus nos mostra, do que a palavra nos mostra, que é que Jesus ele olha para o nosso coração, ele conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Então eu tenho uma grande dificuldade assim de entender o porquê que as pessoas olham muitas vezes para o exterior, sendo que a gente tem muito mais essência, a gente tem que ser muito mais essência dentro de nós, porque daí sim, mudando o coração, partindo do coração, a gente vai refletir nas nossas atitudes, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é. Então eu queria conversar um pouco com vocês e dizer que isso me incomoda muito, assim, quando eu vejo que pessoas são tratadas diferentes pela condição financeira, por aquilo que elas aparentam ter, e dizer que eu espero, pelo menos, que eu não tenha atitudes religiosas, que isso é totalmente fora do que eu acredito e fora daquilo que a palavra também diz. E eu queria deixar para vocês uma parte de um livro que eu tô lendo, que um amigo meu me emprestou. A princípio, muito obrigada pelo empréstimo, esse livro é maravilhoso, quem quiser ler, é O Evangelho Maltrapilho. Eu vou ler uma parte para vocês que eu tava lendo recentemente, foi na semana passada. Eu tava justamente pensando sobre isso, sobre religião, sobre vir falar um pouco para vocês sobre isso, para esclarecer a diferença de tu seguir uma religião muitas vezes que tu nem entende o porquê que tu tá ali, o porquê que tu faz aquilo que tu faz, mas sim pegar a palavra e comparar com a palavra, comparar com a pessoa de Jesus. E um trecho dele então fala assim:
O Evangelho declara que não importa quão dedicados e devotos sejamos, não somos capazes de salvar a nós mesmos. O que Jesus fez foi suficiente. À medida que nos mantemos santos pelos nossos próprios esforços como os fariseus, ou neutros como Pilatos, deixamos que as prostitutas ou os publicanos entrem primeiro no reino enquanto nós ficamos atrás, tendo nossas supostas virtudes dissipadas de nós. As meretrizes e os vigaristas entram antes de nós porque sabem que não podem salvar a si mesmos, que não têm como tornarem-se apresentáveis ou amáveis. Eles arriscaram tudo em Jesus, sabendo que estavam muito além dos requisitos. Não foram orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Fala justamente da gente olhar para nós, achar que a gente é bom o suficiente. Cada vez que a gente está mais perto de Jesus, a gente vê o quão falho nós somos. E como a gente precisa dele, a gente precisa da graça dele. É isso então, pessoal. Eu espero que tenha esclarecido algumas ideias que vocês também tinham sobre religião, sobre religiosidade, e que a gente possa quebrar com muitos estereótipos religiosos que as pessoas têm, que nós mesmos às vezes temos e a gente não percebe. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.